O livro Primeiros Escritos, na página 43, diz que Satanás está usando cada artifício neste tempo de selamento para desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Agora é o tempo, queridos irmãos, em que os fiéis e leais devem levantar e resplandecer, pois a glória do Senhor se levanta sobre eles. Não é o tempo de esconder a nossa bandeira, não é o tempo de tornar-nos traidores quando a batalha aperta renhida. Não é tempo, queridos irmãos, de depor as nossas armas de guerras. Os atalaias nos muros de Sião precisam estar de todo alerta. Deus está dizendo que aqueles que não usam as armas que nos foram dadas para combater no tempo do fim, aqueles que não levantam a bandeira e o estandarte da verdade para o tempo em que estamos vivendo, são chamados de traidores, estão traindo a causa de Deus ao negligenciar em trazer o alimento certo ao povo no tempo de selamento, alimento para nos preparar a receber o selo de Deus. Queridos irmãos, nós estamos no grande dia da expiação. Estamos no grande dia da expiação, quando os nossos pecados devem, por confissão e arrependimento, ser apresentados ao juízo. Deus não aceita agora um testemunho frouxo e sem vigor da parte de seus ministros, pois tal testemunho não combina com a verdade para o nosso tempo. Nós estamos vivendo em um momento onde não somente a verdade necessita ser agora anunciada, a verdade precisa estar estampada e escancarada em nossas vidas. Este tempo Deus não aceita mais um testemunho que não seja favorável à verdade para os dias de hoje. A mensagem do terceiro anjo, disse o anjo acompanhante, tem uma obra terrível e tremenda é a sua missão. Ele é o anjo, ou esta é a mensagem que foi enviada para separar na igreja e no mundo o trigo do joio. E selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Nós temos uma mensagem hoje que separa, faz divisão entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Nós temos uma mensagem que nos prepara para sermos selados e levados para o celeiro celestial. Primeiros Escritos, página 118. Queridos irmãos, Satanás sabia dessas coisas, ele tem visto isso. E o livro Evangelismo, na página 230, diz: Satanás idealizou um estado de coisas por cujo meio a proclamação da terceira mensagem angélica será detida. Satanás está trabalhando para que essa mensagem não seja mais apresentada. Não deve haver abrandamento da verdade e nem dissimulação da mensagem para este tempo. A mensagem do terceiro anjo deve ser fortalecida e confirmada. O capítulo 18 de Apocalipse revela a importância de apresentar a mensagem, não de maneira acanhada, mas com ousadia e autoridade. Queridos irmãos, tem havido demasiados rodeios na proclamação da terceira mensagem angélica e não tem sido proclamada a mensagem com clareza e nitidez com que deveria tê-lo sido. Evangelismo, página 230. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, se possível, no livro de Mateus, capítulo 12. Aqui neste livro nós iremos ler um princípio importante para todos os tempos e especialmente para o tempo em que estamos vivendo. Mateus capítulo 12, versículo 30. A minha tradução traz o seguinte texto: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aqui está trazendo um princípio para a igreja de Deus no tempo em que estamos vivendo. Jesus está dizendo, em outras palavras, que tudo aquilo que não nos aproxima de Deus, nos afasta de Deus. Tudo aquilo que não edifica o caráter, arruína o caráter. Tudo aquilo que não purifica, mancha. Tudo aquilo que não constrói a nossa vida e caráter, destrói. Jesus é muito sincero para conosco, porque Ele nos ama.
E nós sabemos que as pessoas que mais nos amam são aqueles que dizem para nós as maiores verdades. Jesus diz para nós que tudo aquilo que não ajunta no seu reino, que não edifica, que não atrapalha, está arruinando, está atrapalhando e está nos separando de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, em o nome de Jesus, que na batalha entre o bem e o mal, não existe campo neutro. A neutralidade é uma estratégia de Satanás para tornar os servos de Deus covardes em defender a verdade para o seu tempo. Aqueles que acham que são neutros em algum ponto do grande conflito, estão se acovardando por não quererem tomar a decisão certa de que lado estão. Há quem diga que o muro da neutralidade ou da dúvida é um muro que pertence a Satanás. Não há espaço para posições neutras. Tudo o que fazemos ou nos aproxima ou nos separa, é assim que a Bíblia ensina. No tempo em que estamos vivendo, precisamos avaliar nossa vida para saber se nossas práticas estão nos aproximando do Senhor. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 158, diz para nós: cumpre traçar uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que servem a si próprios. Ou servimos a Deus, ou servimos a nós mesmos. E servindo a nós mesmos, estamos prestando adoração a Satanás. Satanás foi quem deixou de servir a Deus para servir a sua própria vontade. Estamos em tempo de selamento. E se eu perguntasse para a igreja hoje, o que é que será selado? Será que todos nós teríamos convicção e certeza do que vai ser? E eu vou ler agora um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 214, diz assim: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, é um texto bem conhecido, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Se eu perguntasse à igreja hoje, o que é que vai ser selado, não tenha medo em dizer que é um caráter. Deus irá selar um caráter nos seres humanos. Ele irá colocar em nós, nessa obra que ele já está fazendo de mudança de caráter, um caráter apto a receber o seu selo, a garantia de sua aprovação, o selo de sua proteção e a garantia do testemunho que deveremos dar de que a obra da expiação final foi concluída. Aqui diz para nós que, enquanto o caráter tiver uma nódula ou mácula, não poderemos receber o selo de Deus. O livro Eventos Finais, página 190, diz: o selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. O que é que será selado nos seres humanos? Um caráter passível de ser levado na trasladação. Um caráter que subsista à prova final. Um caráter que testemunhe para o mundo e para o universo que a obra da expiação final, que a obra da restauração foi concluída. O livro Ciência do Bom Viver, na página 17, é a primeira página do livro Ciência do Bom Viver, diz: Jesus veio para remover o fardo de doenças, misérias e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens, veio trazer-lhes saúde no lugar da doença, paz no lugar da miséria e perfeição de caráter no lugar do pecado. Ciência do Bom Viver, página 17. Jesus veio tirar o que de nós? Doença, miséria e pecado. E o que ele colocou substituindo isso? Saúde, paz e perfeição de caráter. É um tema importante, sim ou não? É um tema importante. A santificação, que é a caminhada de preparação de caráter, é um tema que precisa ser estudado e aprofundado por todos que querem se encontrar com Jesus. A caminhada de santificação é a caminhada de reformulação do caráter. O que muda na santificação? Caráter.
Eu quero ler um texto que está na meditação matinal e recebereis poder de 1955, na página 354. Irmãos, não sejais mais servos indolentes. Toda a alma tem de lutar com a inclinação. Cristo não veio salvar os homens em seus pecados, mas de seus pecados. Ele tornou possível que tenhamos um caráter santo. Olha que interessante, irmãos. O que é santificado na pessoa? Caráter. A obra de santificação é uma obra de aperfeiçoamento de caráter. O que é então santificado? Caráter. Aqui está escrito: ele tornou possível que tenhamos um caráter santo. Não vos contenteis, portanto, com os defeitos e imperfeições. Embora devamos buscar diligentemente a perfeição de caráter, precisamos lembrar-nos, porém, de que a santificação não é obra de um momento, mas de toda a vida. Percebe aqui agora que há uma relação entre busca de perfeição de caráter e obra de santificação de toda a vida? Eu vou ler de novo, caso alguém não tenha ficado atento. Embora devamos buscar diligentemente a perfeição de caráter, precisamos lembrar-nos, porém, de que a santificação não é obra de um momento, mas de toda a vida. Paulo disse: dia após dia morro. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 31. A obra de vencer deve prosseguir dia a dia. Cada dia temos de resistir à tentação e obter vitórias sobre o egoísmo em todas as suas formas. Dia a dia devemos acalentar humildade e amor e cultivar em nós mesmos todas as excelências de caráter que agradarão a Deus e nos adaptarão para a ditosa sociedade no céu. O que também podemos entender que é o caminho de santificação? A adaptação para o céu. Se fôssemos levados para o céu da forma como estamos, seríamos perpetuamente infelizes. A caminhada da santificação, a caminhada de mudança de caráter, é a caminhada de adaptação para o céu. A todos os que procuram realizar essa obra, a promessa é muito preciosa. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando nós estamos trilhando a caminhada de santificação, há também a mudança das nossas vestes. Porque nas Sagradas Escrituras, as vestes são símbolos do caráter de Deus, do caráter que Cristo formou e comunica a cada um de nós. Mas as vestes são também manchadas pela prática de pecados. Adão e Eva eram revestidos no Éden com a veste que era símbolo da glória de Deus, o caráter de Deus estampado na humanidade. E quando Adão e Eva entraram em rebelião com Deus no jardim do Éden, o que foi que eles perderam? As vestes, perderam o caráter de Deus que era gravado neles. E passaram agora a ter traços de caráter de Satanás. Assumiram agora uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa diz para nós que nós temos parte daquele que é o pai da natureza pecaminosa. Mas eu quero deixar bem claro que a natureza pecaminosa ela não é um problema e nós não podemos nos apoiar colocando as nossas dificuldades e debilidades sobre a natureza pecaminosa. Porque nós temos o privilégio hoje de ter Cristo habitando em nós por meio do Espírito Santo e nos tornando participantes da natureza divina. Nós precisamos deixar de lado a visão negativa do Evangelho. Nós não temos que nos esconder atrás da natureza pecaminosa. Nós temos que nos apegar às promessas, assim como está escrito em 2 Pedro 1,4, que nós podemos ser participantes da natureza divina. Nós não temos agora somente atributos e traços que lembram a Satanás. O próprio Deus está colocando em nós atributos e traços que lembram a Jesus. Nos dá agora de volta o direito de escolha. Balanceia o problema que nós temos ao nascermos. E agora Ele nos coloca em pé de igualdade, devolvendo a nós a oportunidade de escolhermos qual traços nós queremos que perpetuem em nossas vidas. Deixando claro que Ele não negocia traços. Enquanto possuímos traços de um, não podemos estar servindo ao outro. Enquanto possuímos traços de Cristo, certamente não estaremos servindo a Satanás. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós conhecemos uma tradicional expressão da vontade de Deus no versículo 3. A minha Bíblia diz assim:
Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus está declarando que Ele tem vontade que nós andemos este caminho de adequação de nossa vida. Deus está dizendo que é vontade dEle que nós permitamos que a obra de mudança de caráter seja feita em nós. E eu gostaria que os irmãos, neste momento, prestassem bem atenção na conclusão que iremos fazer nos próximos textos. Este é um momento crucial da mensagem. O livro de Filipenses, no capítulo 1, está atrás, volte aí, 2 livros, Colossenses, Filipenses, capítulo 1, no versículo 6 diz para nós: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez na tradução Almeida Corrigida e Fiel, você está com essa tradução aí? Está escrito aperfeiçoar, é isso que está escrito. Na tradução mais fiel desse texto, está escrito assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Há uma obra de restauração na humanidade em curso, irmãos. Há uma obra de restauração na humanidade em curso. Restauração de quê? De caráter. E essa obra será consumada quando? Quando Cristo voltar. Não que a volta de Cristo consumará a obra, mas que essa obra estará pronta na sua volta. O livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A caminhada de santificação é chamada de vereda dos justos, uma vereda estreita e gloriosa, que talvez exija de nós derramamento de sangue, mas que nos levará à eternidade. Aqui nos é dito que nessa vereda, luz vai sendo colocada até chegarmos a qual momento? Dia perfeito, plena luz. Simbolismo do momento que precederá a volta de Cristo. A terra será iluminada, sim ou não? Todas as verdades serão pregadas, sim ou não? Todas as verdades serão pregadas. Todos terão a oportunidade de fazer as suas escolhas. O caráter de Satanás será revelado. A luz irradiará sobre a terra. Todos deverão fazer as suas escolhas. E o princípio é: aquilo que não ajunta, aquilo que não constrói, aquilo que não edifica, separa, destrói e arruína. O livro 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, vai dizer agora, versículos 23 e 24: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em outras palavras, a adequação e a preparação para o céu vai permear quais áreas da vida? Todas. Todas as áreas da vida. Porque Ele quer que estejamos totalmente preparados e adaptados, sim ou não? Sim. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam considerados íntegros e irrepreensíveis quando? Quando? Na vinda de Jesus. Aqueles que estão esperando a vinda de Jesus devem estar de maneira íntegra e irrepreensível no dia da volta de Jesus. Lembrem-se, eles estão andando em dia perfeito. A luz está brilhando em plenitude máxima. Agora vamos ler o versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é bom, porque se Deus deixasse talvez somente um verso, nós poderíamos ficar preocupados. Como, Senhor, eu irei aperfeiçoar o meu caráter para aquele dia, se eu não consigo vencer simples aspectos? E aqui Deus está dizendo o quê? Quem é que vai fazer essa obra? É Deus. Mas, advirto, meus queridos irmãos, existe um clichê hoje dentro do cristianismo. E esse clichê diz o seguinte: se eu não avancei ainda em alguma reforma, é porque o Espírito Santo ainda não fez a obra. Não adianta eu fazer com o meu esforço, adianta ser feito pelo poder do Espírito Santo. Esse clichê, ele tem meia verdade e meia falsidade. E meia verdade e meia falsidade nos levará para onde? Para o céu? Não. É verdade que não adianta nós fazermos as obras, porque as nossas melhores obras não são aptas a nos justificar e nos dar o direito de entrar no céu. Não podemos ser justificados por nossas obras. Cristo tem que viver em nós. Cristo tem que se formar em nós.
Cristo tem que tomar as decisões em nós por meio do seu Santo Espírito. Agora, quando nós dizemos que a obra não está acontecendo na nossa vida porque tem que ser obra do Espírito Santo, nós estamos acusando o Espírito Santo de Deus de não nos reformar. Essa é a parte mentirosa desse clichê. Alguém acha aqui que o Espírito Santo não tem vontade de nos mudar inteiramente? Eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma de que no tempo que nós estamos vivendo, Deus está sofrendo quando Ele olha para crianças como essa, morrendo de leucemia. Crianças sendo estrupadas. Filhos seus vivendo na miséria. Satanás escarnecendo diante da sua face. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus já está pronto para voltar a esse mundo. A revelação inspirada diz para nós que Ele já esteve pronto a voltar no passado. Não podemos nos esconder em nossa letargia espiritual dizendo que se a obra da reforma não aconteceu é porque o Espírito Santo ainda não fez e é Ele que vai fazer. Queridos, o Espírito Santo quer trabalhar em nós, Ele está ansioso para trabalhar em nós, mas Ele é gentil, Ele é respeitoso. Nós precisamos pedir, querer e permitir. O livro de Hebreus, no capítulo 11, traz para nós um princípio importantíssimo que Paulo descreveu. Paulo, quando está falando aqui no capítulo 11, Paulo vai falar sobre os heróis da fé, natureza da fé, ele vai falar sobre os patriarcas, ele vai falar sobre os israelitas em Canaã, vai falar aqueles que morreram por Cristo, aqueles que morreram sem conhecer a Cristo. E aí o versículo 39 e 40 nos traz dois textos esclarecedores. E essa é uma parte importantíssima, leiam comigo esses textos. Ora, todos estes que obtiveram o bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O que Paulo está dizendo? Todos esses que morreram, que tiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu quero dizer algo aos irmãos nesse momento. O ladrão na cruz foi considerado perfeito? Foi. Perfeito em Cristo, mesmo em meio às suas imperfeições. Estevão foi considerado perfeito? Perfeito em Cristo, mesmo em suas imperfeições. E Paulo foi considerado perfeito? Perfeito em Cristo, mesmo em suas imperfeições. E Lutero foi considerado perfeito? Lutero não guardou o sábado, irmãos. Lutero não fez reforma de saúde. Foi considerado perfeito? Sim ou não, igreja? Perfeito em Cristo, mesmo em suas imperfeições. E um dos pioneiros de nosso movimento, Guilherme Miller, foi considerado perfeito? Perfeito em Cristo, mesmo em suas imperfeições. Muitos fumando cigarros. Perfeito em Cristo, mesmo em suas imperfeições. Paulo diz agora aqui um princípio, que esses que obtiveram um bom testemunho de sua fé e não obtiveram, contudo, a promessa, serão aperfeiçoados naqueles que estarão vivos na volta de Jesus. Agora, como é que eles podem ser aperfeiçoados? Deus está dizendo perante o mundo que se eles tivessem mais tempo e recebessem mais luz, eles andariam com as suas vidas de acordo à luz que receberam, e a obra de santificação e reforma do caráter avançaria até a perfeição. Nós temos uma coleção de teologia, chama Comentário Bíblico Adventista, e eu tenho lá em casa 3 comentários bíblicos adventistas. E ontem eu percebi que eu tinha um comentário que fala sobre o livro de Hebreus. E ele é o Comentário Bíblico Adventista, volume 7, na página 520, olha o que diz o comentário desse verso que acabamos de ler. Na providência de Deus, foi-nos concedido tempo para desenvolver o caráter e nos preparar para a entrada na herança dos santos. A oportunidade é nossa, como no passado foi deles. Quando Paulo escreveu, Paulo acreditava que estaria vivo na volta de Jesus? Não tenhamos dúvida disso. Paulo, a confortar os tessalônicos que estavam sendo perseguidos, Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses: nós, os que estivermos vivos na volta de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo cria que estaria vivo na volta de Jesus. Ele se inclui, ele diz: nós, os que estivermos vivos. Paulo acreditava que estaria vivo na volta de Jesus, sim ou não? Paulo acreditava que estaria vivo na volta de Jesus. E o comentário bíblico agora esclarece, dizendo: olha, a oportunidade agora é nossa, porque ele morreu. Paulo estava andando na caminhada?
Os irmãos acreditam que Paulo chegaria ao final da caminhada e seria apresentado irrepreensível e perfeito diante de Deus, imaculado e sem mancha naquele grande dia. Os irmãos acreditam nisso, que Paulo, ao andar nesse dia pleno, a plena iluminação neste mundo, Paulo permitiria que o seu caráter fosse aperfeiçoado. Os irmãos acreditam que se ele estivesse vivo, ele faria isso? Sim ou não? Que prova temos? Paulo preferiu ser decapitado a sair dos caminhos do Senhor. Reforma em vestimenta, reforma em vestuário, música, fala, isso não seria muita coisa para Paulo. Ele estava disposto a morrer, queridos irmãos, e ele morreu. Paulo testemunha de maneira eloquente que estava disposto a viver as verdades que Deus mostrasse a ele, mas naquele tempo, ele tinha uma verdade para o seu tempo, que hoje é a mesma verdade com mais luz, Aperfeiçoados, do grego teleio, continua no comentário bíblico adventista, está no passivo. Olha como Deus é bom. Está no passivo significa ser concluído, ser levados à perfeição. Irmãos, nós não precisamos nos desesperar. Deus está fazendo a obra, está nos conduzindo na caminhada de aperfeiçoamento de caráter. Aqui está dizendo que está no passivo. É Ele que está fazendo em nós. É Ele que está nos levando. Mas Ele não empurra nossas costas. Ele estende a mão para que andemos ao seu lado. Ele não vem atrás da gente e empurra, ele coloca a mão. Se nós cairmos, ele levanta. E ele se coloca ao lado para caminhar conosco, mas nós temos que estar dispostos a caminhar. Eu vou ler um texto que está no livro Testemunho Seletos, volume 1, página 89 e 90. Diz assim: incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre os nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço, ou fazendo as mesmas obras de nossos pais. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu zelo. Aperfeiçoemos nossa luz como eles fizeram a sua. E façamos como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Se eles vivessem hoje, eles teriam aperfeiçoado a luz, a sua vida, a luz que nós temos hoje. E muitos de nós olham para trás, para Paulo, para João Batista, para esses homens que são heróis da fé, e colocam eles em um pedestal, dizendo que nós não podemos nem chegar lá, enquanto a inspiração divina diz para nós: olha, queridos, eles pararam no meio do caminho, porque eles morreram. Nós estamos sendo chamados para terminar a caminhada, sermos trasladados vivos na volta de Jesus. Esse é o chamado do povo do advento. A palavra de Deus diz que se nós dermos o mesmo testemunho e o mesmo serviço, Deus não aceita. Entende como isso é sério? Nós olhamos às vezes para esses homens e nós às vezes nos sentimos, não é, tão longe quanto nós deveríamos estar tão na dianteira. Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus líderes. Um terrível ai repousa sobre eles. Um testemunho mais direto do que o testemunho de João Batista. Nós não temos tempo para ficarmos dando voltas e rodeios, na verdade, para o tempo em que estamos vivendo. Por quê? Uma nódoa ou uma mancha no caráter daqueles que estiverem vivos antes da volta de Jesus os inabilitará para receberem o selo de Deus. Estamos vivendo em tempos de aperfeiçoamento de caráter e esse tem sido um tema tão difícil de se pregar em nossos dias. É um tema tão bíblico e tão difícil de se pregar em nossos dias. O caráter piedoso de Enoque representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra por ocasião do segundo advento de Cristo. 144 mil Enoques. Não estou falando em número literal ou simbólico. Estou dizendo simbolicamente, as pessoas que estarão vivas são chamadas de 144 mil. 144 mil pessoas que representam o estado de santidade de Enoque. O que é que nós estamos fazendo em nossos dias, queridos irmãos? As nossas práticas, elas exercem influências em nosso caráter. As nossas diversões, prazeres e lazeres estão influenciando o nosso caráter. O que ouvimos estão influenciando o nosso caráter. Nós precisamos hoje traçar uma linha divisória entre quem serve a Deus e quem serve a si próprio.
Qual é o nosso parâmetro? Qual é o nosso parâmetro? Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 64. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para a frente e para o alto, rumo à perfeição de caráter. Queridos irmãos, a perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 211. É possível ter caráter perfeito? Queridos irmãos, a perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Eu quero ler um texto que está no livro Atos dos Apóstolos, na página 531. O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá, de que também nós podemos alcançar a vitória completa. É dúvida ou é certeza? Certeza. E eu vou ler um texto que está no Lar Adventista, na página 16. E diz assim: se vós alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo da graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis ser primeiro na terra. Os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Quando é que precisamos mudar o caráter? É agora. Jesus vai mudar o nosso caráter quando Ele voltar? Não vai mudar o caráter quando Ele voltar. O livro Parábolas de Jesus, página 38, diz para nós: aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Recebei na alma, pela fé, a incorruptível semente da palavra, e ela produzirá caráter e vida, à semelhança do caráter e vida de Jesus. E nós poderíamos agora, neste momento, nos perguntar: mas o que é o caráter? Tão importante para receber o selo de Deus. O que constitui o caráter do ser humano? O livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, diz na página 660. Se os pensamentos forem maus, maus também serão os sentimentos. E pensamentos e sentimentos combinados constituem o caráter moral. O que é o caráter no ser humano? Conjunto de pensamentos e sentimentos. Precisamos aperfeiçoar a forma como pensamos e a forma como agimos aos sentimentos que a nossa natureza propõe a cada um de nós. Queridos irmãos, nós não cremos em perfeição absoluta. Perfeição absoluta é um atributo divino. Amém? Que fique claro isso. Só Deus é perfeito de maneira absoluta, nem os anjos são perfeitos de maneira absoluta, nem os anjos são perfeitos. Nós não cremos também em impecabilidade. Impecabilidade significa ausência da possibilidade de cometer pecados. Se Deus tirasse de nós a possibilidade de transgredirmos, como é que Deus poderia declarar ao mundo que fomos restaurados por uma obediência voluntária? O próprio Cristo, quando veio à terra, veio com possibilidade de ceder à tentação e cair. E pioneiros de nossa igreja acreditaram que Cristo não havia vindo com a possibilidade de cair e foram carinhosamente corrigidos pela nossa irmã Ellen White. Cristo, quando veio a esta terra, sendo Deus revestido em natureza humana, veio com a possibilidade de queda. A possibilidade de queda é inerente
ao método de governo que Deus escolheu, porque Deus não governa de maneira arbitrária, não nos dando escolhas. Antes de haver pecado no céu, havia possibilidade de queda, sim ou não? Onde estava tudo em perfeita harmonia, havia possibilidade de queda, sim no céu, sim ou não? Lúcifer caiu porque havia possibilidade de queda. Não cremos em impecabilidade, mas cremos que diante de duas possibilidades, podemos, pelo poder que há em Deus, ser revestidos pela pessoa do Espírito Santo e sempre optar em fazer a sua vontade. Nós cremos nisso. Mas cremos nisso porque os nossos olhos estão fixos em Deus. Porque se os olhos estão fixos em mim mesmo, acredito que é impossível deixar de cair e permitir que o caráter seja aperfeiçoado. Mas quando eu olho para mim, eu vejo que é impossível. Mas quando eu olho ao Deus das Escrituras, eu não ouso duvidar de suas promessas e de sua palavra. E se Ele diz que é possível, nós avançamos a carreira que está proposta diante de nós. Agora, esse assunto da perfeição de caráter tem trazido algumas interpretações equivocadas. Eu tenho visto nos tempos modernos entendimentos parciais do assunto da perfeição de caráter. Então eu trouxe um livro que fala muito sobre caráter, parábolas de Jesus. Nas parábolas de Jesus, nós perceberemos nos ensinos de Cristo o que Cristo diz sobre o caráter. E a primeira consideração que eu queria fazer com os irmãos está na página 69 e diz assim, é um texto bem famoso: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Há uma grande crítica sobre esse texto. Porque aqui está falando que quando o caráter de Cristo reproduzir sobre o povo, Cristo virá para buscá-los como seus. Mas o contexto deste texto está falando sobre os frutos do Espírito Santo. E especialmente sobre o fruto precioso do amor. Então, alguns têm interpretado esse texto e têm dizido o seguinte. Eu digo isso porque ouvi isso e fiquei preocupado. A perfeição de caráter está relacionada a amar como Jesus ama. Isso está certo? Amém. Isso está certo. A perfeição de caráter está relacionada a amar como Jesus ama. Então, quando nós amarmos como Jesus ama, Ele virá e levará a sua igreja. Amém? Isso está certo? Amém. Isso está certo. Mas o próximo argumento que tem sido usado me deixa preocupado. Porque então alguns defendem, perfeição de caráter não tem nada a ver com o que fazemos. Perfeição de caráter não tem nada a ver com o abandono de pecado. Neste ponto não posso concordar. Que a base do caráter deve ser o amor, nós não podemos duvidar disso. Porque o mesmo livro, na página 49, diz: o amor precisa ser o móvel de ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão. Isto unicamente pode torná-lo e guardá-lo inabalável e habilitá-lo a resistir às provas e tentações. O amor é o fundamento do governo de Deus. Amém? Amém. E quando nós amamos como Jesus, e quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o mesmo livro diz que nós somos guardados de maneira inabalável para resistirmos às tentações. Porque a própria Bíblia diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não existe como separar amor de obediência. Não me diga que é possível ter um caráter de amor que Cristo tinha, vivendo em desobediência, vivendo em transgressão, vivendo sem avançar na luz que está iluminando a minha vida, porque não se sustenta escrituristicamente e nem biblicamente. Porque o amor na Bíblia vai estar relacionado muitas vezes ao quê? À obediência. Então o argumento que diz que o caráter não tem a ver com o que fazemos encontra um grande problema que está aqui na página 312 do mesmo livro, que diz assim: o nosso caráter é revelado pelo que fazemos. Porque nós aprendemos que caráter é o conjunto de pensamentos e sentimentos. E os pensamentos e sentimentos devem se manifestar em palavras e ações. Dissociar caráter de palavras e ações é deturpar as Sagradas Escrituras e a inspiração divina. Justiça é fazer o bem, e é pelos atos que todos serão julgados. O nosso caráter é revelado pelo que fazemos.
E há um capítulo que diz, diante do Tribunal Supremo. É um capítulo que está aqui na parte final deste mesmo livro. E esse capítulo vai dizer para nós que as vestes que Cristo fala, quando ele fala da parábola das bodas, daquele homem que entrou naquele dia da grande festa e não estava com as vestes, simbolizam o que as vestes? O seu caráter. E quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu entendo que todas as vezes que o homem peca e transgride, o que é manchado? Suas vestes, consequentemente, seu caráter. Assim foi com Adão e Eva, assim tem sido com a humanidade, e é por isso que Cristo vai dar um conselho à testemunha fiel, um conselho à igreja de Laodiceia, e ele diz o quê? Aconselho que de mim compre o quê? Vestes brancas. O caráter de Cristo, símbolo também da justiça de Cristo. A caminhada de santificação pode também ser entendida como a caminhada de aperfeiçoamento de caráter, como a caminhada de retenção da justiça de Cristo que nos é imputada no batismo, mas nos é comunicada na caminhada, transferindo a nós os atributos de Deus. O que é o fruto do Espírito? Traços do caráter de Jesus. Traços do caráter de Jesus. Então qual é a obra do Espírito Santo? Gravar em nós a semelhança de Cristo. Gravar em nós a semelhança de Cristo. E quando eu abro agora aqui esse capítulo que fala sobre caráter, eu tenho todo um capítulo falando sobre santificação. Então, o amor está envolvido no caráter, sim ou não, igreja? O amor está envolvido no caráter? Está envolvido no caráter. Mas a santificação está envolvida no caráter? Não tenham dúvidas. O abandono de pecados está envolvido no caráter? Não tenho dúvidas. O caráter é manifesto em palavras e ações. Olha o que diz Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 28. Avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo de vestuário que ela usa. A roupa tem a ver com caráter? A fala tem a ver com o caráter? A fala. Como Pedro foi reconhecido quando Jesus estava sendo crucificado? Mateus capítulo 26, versículo 73 diz assim: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. A fala mostra a quem nós somos semelhantes, sim ou não? Sim. Queridos irmãos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo aperfeiçoe o nosso caráter. Como povo do advento, fomos chamados a levar uma mensagem ao mundo que vai trazer divisão, irmãos. Ela divide-nos dentro da igreja, porque ela tem que traçar uma linha divisória, mas ela vai rachar com as trevas quando essa mensagem for anunciada no mundo afora por meio de nossas vidas. Sabe qual é o problema? Nós muitas vezes queremos ter o caráter aperfeiçoado comendo o que queremos. A caminhada de reavivamento e reforma é um instrumento usado por Deus, as reformas. Para que servem as reformas? Aperfeiçoamento de caráter. As reformas servem como instrumentos na mão de Deus para aperfeiçoamento de caráter. Então, de fato, nunca teremos o caráter aperfeiçoado, e o livro Conselho sobre Regime Alimentar diz que é impossível ter Deus reconhecido em suas vidas enquanto se condescende com o apetite. Ela está dizendo, em outras palavras, que se nós não quisermos passar pela reforma alimentar, áreas de nossa vida não poderão ser purificadas. A reforma de vestuário é reforma também. Para mudar o quê? Essência, que é caráter. Vida no campo, reforma. Para mudar o quê? Essência, que é caráter. E a fala, reforma. Para mudar o quê? Essência, que é caráter. E divertimento, prazeres. Vocês entendem isso? Nós não conseguiremos permitir que Deus aperfeiçoe o nosso caráter enquanto nós continuarmos assistindo aquilo que não edifica o caráter. Eu digo isso a homens e mulheres. E jovens. Se jovens gostam de assistir Netflix com essas séries, a Netflix ajuda a aperfeiçoar o caráter? Sim ou não, igreja? Não, não ajuda. Se ela não ajuda, irmãos, ela atrapalha, não tenha dúvida disso. Se alguém aqui está gastando tempo fazendo isso, é possível que quando Jesus voltar, nós não estejamos com o seu selo, porque o nosso caráter não foi aperfeiçoado. Eu vou aperfeiçoar meu caráter assistindo jogo de futebol? Aperfeiçoar o caráter assistindo jogo de futebol? Você entende o que é traçar uma linha divisória, irmãos? Entre quem serve a Deus e quem serve ao mundo? É fácil falar sobre isso, irmãos. Eu vou aperfeiçoar o caráter assistindo lutas. Eu vou aperfeiçoar o caráter assistindo talvez algumas novelas que ensinam homossexualismo, mentira, adultério. Eu tenho como aperfeiçoar o caráter com essas práticas? Imitando? Não temos como, queridos irmãos. Nós não temos como. Algumas pessoas irão odiar essas mensagens.
Mas nós estamos no tempo de nos preparar para receber o selo de Deus, irmãos. Em o nome de Jesus, nós não podemos descer à sepultura e deixar que as nossas crianças fiquem aqui neste mundo mal. Nós precisamos que se levantem pessoas que estão dispostas a fazer o que for possível para oferecer um caráter selável a Deus. E eu digo fazer o que for possível não com obra em nossos esforços, mas com permissão para que Deus trabalhe em nós, porque a obra de aperfeiçoamento do caráter, ela é tanto ativa como passiva. O que quer dizer passiva? Devemos permitir. Por isso eu quero convidar esta igreja a levantarmos e andarmos em novidade de vida, porque se o selamento não acontecer em nossa época, todos nós desceremos à sepultura, queridos irmãos. Todos nós selaremos o nosso destino com a sepultura. Se o selo de Deus não for aplicado, ele vai voltar? Jesus vai voltar sem a aplicação de seu selo? Aqui diz que os ventos serão soltos quando o selo for aplicável. Mas se não houver nesta terra seres humanos que permitam a mudança de caráter para receber o selo de Deus, o Senhor vai aplicar um selo? Está escrito que não. Ou nós vamos nos preparar, irmãos, queridos irmãos, ou nós vamos nos preparar e romper com as trevas profundamente, ou nós vamos nos preparar para descer à sepultura. Isso precisa ficar muito claro, meus amados irmãos. E eu estou convencido inteiramente de que não quero descer às sepulturas. Por isso eu quero exortá-lo para que se levante e permita que a obra aconteça em sua vida. No passado, muito sangue foi derramado. As pessoas levavam a sério o cristianismo. Nós não temos tempo mais para brincar. Este lugar é um lugar santo e sagrado. Aqui não é lugar de brincadeiras, de piadas e de anedotas. Aqui é um lugar de romper com as trevas, queridos irmãos. Voltemos hoje para os nossos lares decididos com uma mudança. Ou nos preparemos e escolhamos o lugar onde seremos sepultados. Jovens de Jesus, sejam jovens diferentes. Nós precisamos de adolescentes, crianças puras e consagradas. Vocês estarão vivas na volta de Jesus. Anciãos desta igreja, consagrem-se ao serviço do Senhor, testemunhem do poder do Evangelho por meio da restauração de suas vidas e de suas famílias, em o nome de Jesus. E nos preparemos para nos encontrar com o nosso Deus, que muito em breve há de voltar a essa terra. Eu quero dizer algo para vocês. Muitas vezes nós queremos procurar com os nossos olhos quem são essas pessoas que têm o caráter perfeito. E eu quero dizer aos irmãos, não caiam nessa cilada de Satanás. A perfeição de caráter não é aos olhos humanos. A perfeição de caráter, ela será sempre aos olhos de Deus. Nunca olhe ao irmão procurando, porque nós não sabemos o quanto de luz irradiou em sua vida, nós não sabemos o conflito que esta pessoa tem travado, mas nos pareçamos com Jesus, ajudando e incentivando aos irmãos. Talvez alguns aqui hoje estão mais avançados na caminhada, enquanto outros estão mais atrás. Isso não é o mais importante. O mais importante não é o quanto nós já andamos. O mais importante é o quanto estamos dispostos a permitir ser conduzido. Eu quero fazer essa pergunta para você hoje, querido irmão e querida irmã. Há alguma área na sua vida que você não está deixando Deus te guiar? Existe alguma área na sua vida que você já recebeu a luz dessa área e você não está permitindo que a luz purifique-o? Não importa em qual ponto da caminhada você está, querido irmão, porque o chamado para todos nós aqui hoje é o mesmo. Deus está preparando os seres humanos para serem trasladados, é para chegar ao final da caminhada. Agora, o quanto nós andamos depende do quanto nós permitimos. Por isso eu faço um apelo ao seu coração em o nome de Jesus.
Há, querido amigo, alguma área da sua vida que Deus já iluminou e você não avançou? Há algum líder aqui que vai confessar e vai reconhecer que não tem avançado em áreas da sua vida? Há alguém aqui hoje que reconhece que em algum momento da vida deixou de dar passos em direção a Jesus? Alguém aqui hoje que tem impedido que a luz entre e faça a mudança? Será que tem aqui alguém hoje que está disposto a levantar e dizer assim: irmão Luiz, eu quero andar junto contigo, eu quero voltar para casa na esperança de que ficarão pessoas aqui dispostas a trilhar o mesmo caminho. Nós estamos preparando o nosso caráter para ser provado pelo fogo. Há de virar sobre essa terra um tempo de angústia tremendo, porque é por meio do fogo que Deus purifica o ouro, e o nosso caráter será revelado no meio da crise. É na crise que o nosso caráter aparece, e todos nós passaremos por grande crise. E eu gostaria de voltar para o meu lar hoje, em nome de Jesus, certo de que há pessoas aqui que estão dispostos a amar mais a Deus do que a própria vida, porque é para isso que nós estamos nos preparando. Será que há alguém aqui hoje que pode se levantar pelo Evangelho, que se pode se levantar pela Bíblia, pela honra de Deus? E eu termino essa mensagem com um texto que está no livro Desejado de Todas as Nações. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Não é por nós, é para que Deus seja honrado, para que sua palavra se cumpra, que possamos amar a Deus mais do que a nossa própria vida. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão. E se preparem, queridos, porque Deus tem mandado mensagens especiais à sua igreja. Não tenho dúvida que Deus está mandando mensageiros para falar à sua igreja. Eu cumprimento a cada um dos que estão aqui. Obrigado pelo convite. Com a graça e a paz de Jesus. Que possamos voltar aos nossos lares, alimentados pela palavra de Deus. Podemos terminar com uma oração? Podemos ficar de joelho para terminarmos? Glorioso e majestoso Deus que habita nos mais altos céus, nós agradecemos ao Senhor pelo pão que o Senhor tem nos dado da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, aprender a amá-lo mais que a própria vida e ofertar a Ti, meu Deus, uma vida de obediência. Para isso nós suplicamos ao Senhor para que tome, meu Deus, conta de todo o nosso ser, habite em nós com o Teu Santo Espírito. Dá-nos a Tua santa paz, a alegria de Te servir e guardar os Teus mandamentos. E nos prepara, meu Deus, para os dias sombrios que hão de cair sobre esta terra. Batiza-nos, meu Deus, com o fogo do Teu Santo Espírito. Consome em nós, Senhor, tudo que nos separa de Ti. Dá-nos a certeza da Tua presença, nos confirma na Tua promessa, nos torna participantes da natureza divina e nos ajuda, Senhor, a permanecermos em Cristo. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.